Olá, novamente por aqui, boa tarde, tudo bem com vocês? Então, semana passada nós tratamos sobre a globalização e seus efeitos, né? A explicação do capítulo 3, tá? Passei um exercíciozinho dentro do capítulo 3, tinha as duas questõezinhas, pedi também para vocês irem lendo, já resumindo o capítulo 3, porque essa atividade, resumo do capítulo 3, exercícios do capítulo 3, serão somados com as atividades que eu pedi para vocês com relação aos capítulos anteriores, 1 e 2, para juntos formarem a nossa primeira nota, tá certo? Então, eu gostaria que vocês não acumulassem. Quero reforçar mais uma vez que eu compreendo que muitos de vocês não têm a internet à disposição na hora que é para ter. Às vezes o celular não consegue carregar adequadamente o vídeo, não tem a memória, mas é preciso que a gente busque uma alternativa. Buscar um local que tenha esse computador, essa internet, ver como é que se pode fazer. Porque, assim, eu parto do seguinte princípio, pessoal: quando a gente quer, Deus está com a gente, Ele ajuda muito se for algo para o nosso bem. E a educação é o nosso bem. Vocês não podem se acomodar, cruzar os braços e achar que está tudo bem. Não, a gente está em pandemia sim, temos que tomar todos os cuidados, sair de casa com máscara, mas a gente não pode relaxar quanto à nossa melhoria enquanto ser humano, enquanto cidadão, tá? Eu vou continuar compartilhando com vocês a tela da aula passada, certo? Para que a gente possa continuar com o nosso conteúdo. Foi aí que nós ficamos na semana passada, informação em tempo real, tá? Hoje é possível ter acesso às informações pela televisão, pelos rádios, principalmente pelo celular, através do WhatsApp, dos e-mails e das informações das redes sociais como Facebook, Instagram, entre outras, tá? Deixa eu ampliar aqui, pronto. Como consequência desse imediatismo, né, entre a concorrência dos fatos, a ocorrência dos fatos e a sua divulgação, temos a sensação de viver um mundo que acontece no rádio ou na tela do nosso aparelho de TV, do nosso tablet, do nosso smartphone ou computador. Parece que a gente vive num eterno Big Brother, essa é a verdade, onde tudo que a gente faz, tudo o que acontece, a gente sabe imediatamente. Mas é mais ou menos por aí mesmo, tá? No mundo digital e as redes sociais. Cada vez mais as pessoas acessam a internet para fazer pesquisas, ler notícias. Eu não sei se já aconteceu com vocês. Às vezes a gente pega no telefone, aí a gente vai fazer uma pesquisa no Google, né? No Google. E aí, quando a gente abre o Instagram, tá lá. A pesquisa que a gente fez no Google, empresas oferecendo para a gente. Se eu pesquiso, por exemplo, panelas vermelhas, vai aparecer assim de propaganda no meu Facebook, no meu Instagram. Por que isso acontece? No meu e-mail. Porque hoje tudo é interligado. Nada que a gente faça numa rede social não vai ficar desaparecido. Uma vez na rede, é o ditado mais certo. Uma vez na rede, sempre na rede. Então, como consequência desse imediatismo, né, entre a ocorrência dos fatos e a divulgação, temos a sensação de viver num Big Brother. As redes sociais, elas constituem um meio de disseminar, propagar, espalhar a informação e a opinião. Em 2010, por exemplo, na Primavera Árabe, na ocasião na qual a população de alguns países do Oriente Médio e da África foi às ruas reivindicar uma sociedade mais justa, né, e mais democrática, as redes sociais foram amplamente usadas para comunicar ao mundo o que estava acontecendo. Tais eventos, gente, inspiraram movimentos como o Wall Street, né, a ocupação do Wall Street, de uma rua famosíssima nos Estados Unidos, e a dos indignados na Espanha. Também favoreceu, né, assim, motivou o protesto que se espalhou pelas ruas de grandes cidades, como, por exemplo, a cidade de São Paulo, para buscar, por exemplo, melhor qualidade nos transportes públicos, né? Nos transportes de maneira geral, nos serviços públicos. Então, assim, os meios de comunicação também servem para isso, mas não pensem vocês que as pessoas que fazem, que divulgam, infelizmente, nem sempre ficam ilesas.
Aqui, ó, as desigualdades da informação. A economia globalizada requer uma série de condições, como a implantação de rede de infraestrutura, um mercado consumidor com elevado poder aquisitivo, para disseminar, né, as informações, para ter acesso às informações e às novas tecnologias, como o smartphone, como internet. Vejam, se não houver uma condição socioeconômica semelhante ou parecida, como é que a gente vai ter acesso a essas informações? É o que eu estava conversando com vocês hoje no início aqui do capítulo. Vocês mesmos passam por algumas dificuldades. Nós, né? Nem todos nós temos acesso a esses meios de comunicação. Nem todos nós. Nem todos nós temos a condição de estar hoje assistindo aula com a internet boa, carregando os vídeos que a gente postar, abrindo a foto em tempo real imediatamente. Isso por quê? Porque a condição socioeconômica desses meios de informações não são iguais para todos. Se fossem iguais, a gente vivia num mundo onde o acesso às informações era instantâneo e para toda a população. Portanto, as desigualdades sociais acentuadas no processo de globalização podem ser observadas também com relação à informação. Não existe só desigualdade socioeconômica de casa, de roupa, de moradia, de viagens. Hoje, ela está muito visível com relação também aos meios de comunicação, aos meios, aos tipos de aparelhos celulares, aos tipos de computadores e notebooks. Aqui, ó, nesse planisfério, a população com acesso à internet em 2016. Vejam. Vou pegar aqui o livro de vocês para ficar melhor, porque a foto nem sempre sai tão legível, né? Página 56. Olha aqui, ó. População com acesso à internet. O Brasil está ali entre 26% a 50%. Nós temos hoje aproximadamente 220 milhões de brasileiros e metade dessa população praticamente não tem acesso aos meios de comunicação, não tem acesso à internet, aos aparelhos que dão acesso à internet. Estudos revelam que em 2008, cerca de 4 bilhões de pessoas eram usuárias de internet, o que representa 53% da população mundial. A gente está ali, na casa da média da população mundial. O que acontece é o seguinte, é que às vezes uma pessoa tem 2, 3 aparelhos. E quando se faz a conta por aparelho, dá a impressão de que a população brasileira tem acesso à internet. Mas, na verdade, uma parcela pequena tem acesso à internet de qualidade, a aparelhos de qualidade, a vários aparelhos, enquanto uma parcela grande da população brasileira não tem acesso. Então, muitas vezes, esse dado ele é encoberto por uma realidade diferente dessa que a gente pode observar, tá? O relatório indica que muitos governos criam estratégias para censurar determinadas informações e pressionar a remoção de conteúdos que podem comprometer a continuidade. Infelizmente, a gente viu aí nas campanhas eleitorais recentes quantos fake news, né, gente? Isso aconteceu por quê, professora? Porque aqueles que têm acesso aos meios de informação não querem que divulguem por aí aquilo que é desfavorável à realidade deles. Mudei aqui um pouco na posição. Desfavorável à realidade deles. Não querem que tenham acesso a essas informações. Então, o que acontece? Monitoram os aparelhos, monitoram as redes sociais, e aí termina chegando, descobrindo, bloqueando. E não pense que só são poucos que fazem isso, não. Muitos países no mundo inteiro fazem isso. Aqui vocês podem observar, nesse mapa daqui, ó, liberdade no uso da internet. Veja aí, ó. Os países pintados de verde são os países livres. Argentina, aqui na América do Sul, Estados Unidos, Canadá, Austrália, o Japão. O Brasil não, o Brasil é parcialmente livre. Veja quantos países aqui amarelos que são aqui não são livres. Aqui a Coreia, por exemplo, a China, a Rússia, não são livres. Não se pode fazer o que se quer, não. Tudo o que se é feito é monitorado. Um amigo uma vez viajou para a região aqui do Oriente Médio e aí ele disse, gente, eu postei tal vídeo, mas não foi. Por quê? Porque foi censurado. Eu postei tal coisa, mas não foi. Por quê? Porque foi censurado. Tudo aquilo que você posta passa por um filtro de censura e só depois é que pode ou não ser postado. Automaticamente. Ninguém nem tem acesso a essas informações. Mesmo em países considerados exemplos de democracia, a adoção de práticas para aumentar a vigilância e a censura à internet vem aumentando. Um exemplo que nós temos é o Brasil.
está aqui parcialmente livre. A gente acha que vive num mundo democrático, num mundo onde todo mundo tem acesso a tudo e tem direito, mas infelizmente não é essa a realidade. Outro infográfico, né, que mostra aí a globalização e suas tecnologias, tá? As tecnologias digitais, locais e globais. Em 2014, o número de celulares se igualou ao número de habitantes. Eu estava falando para vocês, mas isso aqui é um dado verdadeiro? Não. Infelizmente, tem pessoas que têm 2, 3 aparelhos, o que engana, o que deturpa um pouco a realidade. Brasil, domicílios em que as pessoas possuem celular ou computador portátil. 2016 está aí. Na região norte, na região nordeste, na região sudeste, na região sul, na região centro-oeste. Tá vendo? O azul, telefone celular. O laranja, computador portátil. As pessoas têm bem mais aparelhos celulares do que os computadores, né? Liberdade digital. Em 2010, na Tunísia, a troca de mensagens, fotografias e vídeos foi essencial nos protestos contra o governo autoritário do general Ben Ali, que terminaram com a sua renúncia em 2011. Promovendo ideais, pessoas e entidades têm pedido e oferecido apoio para as redes sociais. No Brasil, a lei da ficha limpa, que restringe a candidatura de políticos com problemas com a justiça e cargos eletivos, nasceu justamente de uma iniciativa popular apoiada por 1,5 milhão de cidadãos brasileiros por meio do abaixo-assinado enviados por e-mails e WhatsApp, né? Ritmo sem fios. Nas favelas de Buenos Aires, chamadas Vilas Miséria, nasceu a cumbivilera, um ritmo musical popular nas periferias das cidades argentinas que se disseminou principalmente por meio de celulares com Bluetooth, uma tecnologia de comunicação sem fio. E mais alguns outros exemplos que a gente pode observar aqui são exemplos dessa importância nos meios de comunicação. Sociedade de consumo. No mundo atual, as pessoas são incentivadas a consumir cada vez mais mercadorias e serviços. As empresas procuram manter o consumo em ascensão. Por meio da publicidade, as empresas criam necessidades. Tudo que eu estava falando para vocês, gente. Muitas vezes a gente não tem necessidade de determinado tipo de produto, mas nos fazem acreditar essa necessidade. Outras vezes, a gente tem essa caneta aqui, mas aí cria uma outra caneta com uma pecinha diferente e aí fazem assim, não, aquela caneta é melhor, aquela caneta por isso e por aquilo outro. É preciso que a gente compre também essa caneta. Então, a propaganda é o ditado mais certo, é a alma do negócio. A propaganda, ela se espalha por todo canto. Quanto mais propaganda se faz, mais a gente termina acreditando na nossa necessidade. Tá? Olha aqui, se antes um eletrodoméstico, como uma geladeira ou uma máquina de lavar era produzido para durar muitos anos, hoje ele se torna ultrapassado. Depois de um certo período, dificilmente encontram-se peças para substituir aquele aparelho danificado. Trata-se da chamada obsolência programada, ou seja, o produto torna-se obsoleto, ultrapassado. Professora, mas ultrapassado por quê? Porque quebrou. Por que quebrou? Porque não há peça mais para consertar o produto. Então, eles cercam a gente de todas as formas. Propaganda de produto novo, propaganda. O nosso tá velho quebra, não tem a peça para consertar. A gente só tem uma saída, vender a peça para o ferro velho, para desmontar tudo e comprar uma peça nova. A desigualdade no acesso ao consumo. O padrão de consumo no mundo é bastante desigual. Nem todo mundo ganha da mesma forma para consumir igual. Os países ricos, em virtude do alto poder aquisitivo da população, há grande oferta de bens e serviços e crescimento do mercado de luxo e de produtos sofisticados, inacessíveis à maioria da população. Embora em alguns países as classes médias também aumentam a desigualdade, faz com que centenas de milhões de pessoas sejam privadas de bens de consumo básicos que lhes garantam a sobrevivência digna. Isso porque a condição socioeconômica não permite. Pessoal, aqui na página 61, nós temos uma atividade, tá? A atividade é para vocês responderem, certo? Qual a importância das telecomunicações, ler o texto, responder A e B, terceira, quarta e quinta.
Mas lá atrás também, nós tivemos aqui esse exercício também, tá? Dessas duas questões, certo? Então, é para vocês lerem o capítulo, resumirem o capítulo 3 e responderem o exercício do capítulo 3, tá? Eu vou colocar lá no quadro que o professor Cristiano e a coordenação e a direção distribui todo o início de semana. Então, eu já vou colocar hoje, para essa semana, ler o capítulo 3 e resumi-lo. Para na próxima semana, ler o capítulo 3 e responder os exercícios existentes dentro deles, tá? É para frente que se anda, é para cima que se olha e é lutando que se conquista. Ninguém conquista nada fácil, não se iludam. A vida não é fácil para ninguém. Por mais que a gente olhe para o quintal do vizinho e ache que lá a grama é mais verde. Não é, gente. A grama é mais verde para quem acorda cedo e molha em tempos de seca. A grama é mais verde para aqueles que, se a grama encharcar, se faz a drenagem. Então, trabalhemos em função de uma grama mais verde para a nossa vida, tá? Desejo a vocês muita paz, muita saúde e que vocês encontrem motivação suficiente para continuar estudando. Vou interromper aqui o compartilhamento, tá? Vou desejar a vocês mais uma semana de paz, de luz e assim, pedir que vocês não esmoreçam, se esforcem, busquem lá dentro de vocês energia e força para continuarem lutando. Tchau, até a próxima.